Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa análise de benchmarks Ficube. Me chamo Alan, hoje é dia 13 de fevereiro, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise de Ibovespa. Bora lá pessoal, então o Ibov segue na movimentação de alta, né? Então anteontem, né? Hoje o mercado ainda não abriu, vai abrir daqui a pouco. Anteontem ele renovou ali a máxima nos 190.500 mais ou menos. Ontem foi uma movimentação de correção, tá? Ficaria atento aí no Ibov corrigindo próximo dessa região aqui dos 185.000, 186. É uma região que eu vejo que trabalha como suporte, tá? Seria a abertura ali do candle de quarta-feira, né? Quando ele deu essa puxada aqui para cima. Então voltaria para testar aquela mesma região, né? Então no movimento de mais curto prazo vejo como um ponto ali que o Ibovespa pode acabar segurando, né? Então seria ali próximo dessa região dos 186 mil. Tem a primeira linha verde um pouco mais para baixo, mas é o ponto aí que eu ficaria atento. A ideia seria segurar por aqui e voltar para testar topo, tá? Se por um acaso ele passar direto por esta região, né? Então faz algo parecido com isso, começa a trabalhar para baixo dos 185 mil, cuidado, porque ele pode fazer um repique e depois mandar de volta para a região dos 181, 180.500, né? Testar essa região aqui de fundo ali do dia 4 de fevereiro, né? Numa movimentação ali no tempo gráfico menor, tá? De qualquer forma, eu ainda vejo o mercado para cima, temos 3 linhas verdes alinhadas para cima. Tá um pouco esticado, né? Então sim, pode ter correção, né? Só fica atento nesta possibilidade. Mas ainda entendo que o Ibov, né, pensando numa movimentação de swing trade, eu vejo que ainda é correção para novas compras, tá? Pode ser que a correção seja já até aqui mesmo, 186 para continuar subindo, ou se ele for um pouco mais, a gente fica de olho ali no 181, 180 para novas compras, tá? De qualquer forma, o mercado, movimento ali de swing trade, uma movimentação de alguns dias ali, ainda indica para a gente uma continuação da movimentação de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do dólar. Vamos lá, dólar na tela, pessoal. Bem, o dólar ele bateu cabeça na linha vermelha, né? Região de 5.308. Chegou a perder a região de fundo aqui nos 230, né? Então, perdeu esse fundinho aqui. Mas na sequência já acabou recuperando, tá? Fica atento, porque quando eu olho esse gráfico diário, caso ele não venha ali para perder e dar continuidade aí para baixo, ele pode sim voltar para testar os 305, tá? Que é um ponto de resistência, né? Passa a ser um ponto de dificuldade ali numa movimentação de curto prazo para o dólar. Então vou deixar marcado aqui em vermelho. Beleza? Se ele voltar para testar lá, sabemos que é um ponto de resistência, tá? Quando eu entro aqui no intradiário, né, para quem está fazendo a movimentação de day trade, eu entendo que o dólar chegou numa região de resistência, tá? Inclusive já tínhamos marcado aqui uma região, uma linha aqui de resistência nos 235 e ele voltou para testar exatamente agora, tá? Inclusive ele está batendo cabeça ali no candle anterior de 60 minutos, ele já começa a demonstrar uma certa dificuldade. Vamos ver se ele realmente falha por aqui. O ideal é que ele comece a fechar para baixo dos 225 aqui nesse gráfico de 60 minutos. Se ele fizer algo parecido com isso, a ideia para o dólar, é testar de novo essa região de fundos anteriores, tá? Então vejo o dólar em região de resistência, tá? Vamos dar uma olhada nos 15 minutos também. Então 15 minutos exatamente, né? Inclusive 15 minutos testou uma, duas vezes aqui, testou agora também, bateu cabeça. Então fica atento, olha pessoal, pode dar início, né? Claro, ele precisa permanecer para baixo desses 235, 236. Permanecendo para baixo aí, vejo que pode dar início a uma movimentação de queda mais interessante aí no dólar. Vamos ver se ele perde essa linha verde e faz algo parecido com isso. Se por um acaso o dólar romper para cima dessa região, aí eu descarto a possibilidade de venda. Volta aqui no gráfico de 60 minutos. Se ele começa a trabalhar para cima dessa linha aqui nos 235, cuidado que ele abre alvo até a região dos 305, tá? Então, ponto importante de resistência por enquanto o dólar batendo cabeça. Vamos ver se ele cede aí, se ele perde aí para baixo dos 225 e entrega um movimento de queda. Quem sabe aí para testar pelo menos 210 até a região ali dos 100, até a região dos 200, né? Acho que entre 210 e 200 ali o dólar pode voltar se ele realmente falhar por aqui nos 235. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do mini índice. Mini índice, pessoal, gráfico diário. Olha, pelo gráfico diário, mais uma vez o índice não consegue romper e dar continuidade no topo anterior, hein?
Ele rompeu para cima aqui dos 188.400, mas já começa a demonstrar fraqueza, né? Falhou no dia de ontem. A princípio, o índice pode voltar tudo de novo lá para a região dos 181 mil, tá? Quando eu olho esse gráfico diário. Então, acende o sinal de alerta aí para quem estiver comprado ou para quem está comprando, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de 60 minutos, né? Para quem faz a movimentação de day trade, né? Então, vamos olhar aqui no intradiário. No gráfico intradiário, no gráfico de 60 minutos, entendo que o índice chegou numa primeira região de suporte, tá? Essa região aí dos 185.500 era um ponto ali que trabalha como suporte. Tá certo que no momento ele está trabalhando para baixo dela. Vamos ver como ele vai reagir aí nas próximas horas. Mas vejo mais como um ponto de suporte. Pelo menos para tentar um movimento de repique. Ah, quer dizer que ele vai retomar a tendência de alta? Não, pode ser apenas um repique para depois voltar a cair, tá? Então, caso ele segure por aqui, fica de olho, tendo que ele pode voltar aí perto dos 187,100, bate cabeça, e aí se realmente ele for para baixo, desenhar algo parecido com isso. Mas de qualquer forma, para quem está vendido, né? Se estiver vendendo o índice, toma cuidado, porque na minha opinião está chegando em pontos importantes aí, que o preço pode acabar segurando aí nos próximos minutos, próximas horas. Dá uma olhada no gráfico de 15 minutos do mini índice, ganhou uma linha vermelha, natural que ele volte para testar. Só que assim, ele ganhou uma linha vermelha e está testando a terceira linha verde, tá? Lembrando que ele ainda tem 3 linhas verdes para cima, né? Então, tá no ponto de suporte importante até pela linha verde aí do PVPC, né? Do indicador Ficube. Vamos ver se ele faz pelo menos um movimento de repique. Entendo que esse índice ele pode voltar aí pelo menos para testar essa região realmente dos 187,100, 187,150, bate cabeça e aí depois faz aí um terceiro movimento para baixo, né? Então mais uma puxada ali de queda, quem sabe tentando buscar a região dos 181 mil, tá ok? Então ponto importante aí para o índice, vamos seguir acompanhando, mas no momento entendo que pela movimentação de queda no início do dia, o índice já chega numa região que ele pode sim começar a dar uma segurada aí no preço. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin. Bem, pessoal, o Bitcoin segue ainda pesado aqui pelo gráfico semanal, tá? Ele tá numa região, eu tenho chamado a atenção que eu gosto, tá? Eu vejo uma região mais interessante de compra por aqui. Claro, ele pode sim seguir caindo, né? E se ele seguir caindo, tem próximos alvos aqui na região de 53, 50 mil dólares. Mas a partir deste ponto já é uma região que me chama bastante atenção, tá? O ponto aqui a ser observado é que assim, quando eu vou para o gráfico diário, ele ainda está naquela movimentação de queda, né? Inclusive nos últimos 3 dias veio nessa movimentação aí de queda, não chegou a perder o fundo, né? Hoje ele está tentando uma recuperação, vou ver como ele reage aí ao longo do dia, tá? Eu entendo que para quem acredita na venda, né? Quer tentar pegar mais uma venda aí, acreditando no Bitcoin voltando para testar próximo de 60 mil, melhor ponto seria entre 75 a 80, 81 mil dólares, tá? Entendo que chegando por ali ele tende a bater cabeça e mandar para baixo novamente, tá ok? Então é isso, o Bitcoin segue na mesma região de suporte ali em tempos gráficos maiores, mas no curto prazo ainda não está muito claro ali se ele faz, né, uma movimentação de alta, pelo menos para testar 75 a 81 mil, tá? Acho que vender aqui fica ali um pouco mais difícil, né? Porque você não tem ali uma boa relação risco-retorno, visto que ele já caiu bastante e chegou ali em ponto importante de tempos gráficos maiores. Prefiro aguardar um repique entre 75 a 80 mil para tentar uma venda, né? Para quem acredita aí na venda. Nesta região, apesar de o mercado estar bem pesado, né? Apesar de ele não ter dado ali algum sinal claro, eu vejo até uma região mais interessante, talvez para uma comprinha ali com a posição menor. E aí se realmente ele fizer esse repique, você consegue pegar um movimento ali de curto prazo, né? Supondo que ele volte próximo dos 80 mil aí, cerca de 17%, né? Se ele fizer esse movimento. Enfim, temos que acompanhar, né? Vamos ver como ele reage aí nas próximas horas, próximos dias, ponto importante aí no gráfico. Caso ele segure por aqui, entendo que sim, pode voltar pelo menos até os 80 mil. Chegando na região de 75 a 80 mil, aí acende o sinal de alerta, aí se você estiver na compra, porque se ele falhar, ele volta de novo para testar essa região de fundo, tá? Então, vamos seguir acompanhando também o Bitcoin. Dá uma olhada no S&P 500. Bem, pessoal, S&P 500 na tela, olha, o S&P 500 ele segue bem lateral, né? Eu tenho chamado a atenção que ele consolidou entre a faixa dos 7.000 e 6.800 e ele tá andando dentro desta faixa, tá? E tá voltando para testar de novo essa região. O único ponto de alerta é que tome cuidado, porque em algum momento ele pode acabar perdendo essa região de fundos anteriores. E quando ele perde aqui a região dos 800, eu vejo a possibilidade dele buscar os 6.500, 6.550, né? Então ele abre alvo mais para baixo. No momento,
vejo mais como uma região de suporte, mas entendo que, né, já é o terceiro teste, deixa eu ver, 1, 2, 3, não, o quarto teste é que ele faz nessa região dos 800. Vamos ver se ele respeita mais uma vez. Se respeitar, volta para os 7.000. Caso contrário, se for perdido, aí fiquem atentos porque a gente pode ter uma movimentação do S&P 500, mercado americano, um pouco mais pesada ali na queda, né? E aí tem que ver como que isso pode influenciar tanto o mercado aqui, né, Brasil, quanto o mercado de criptoativos também, tá ok? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos um excelente dia. Mais tarde aí tem o nosso programa de cripto, né? Então suba aí no canal do YouTube. Peço por favor que deixem um like no vídeo, compartilhem também. Acessem aí os links, né, da descrição, conheça ali o nosso gráfico web, o nosso aplicativo, tá? Se tiver qualquer dúvida também, chama lá pelo nosso atendimento. E desejo a todos um bom feriado, né? Então, depois do carnaval a gente volta aí para comentar um pouco mais do mercado, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.